Boa tarde para você, boa tarde para mim, para todo mundo que está aí ligadinho no programa De Olho no Condomínio. Nessa tarde chuvosa aqui na zona de expansão, nós vamos bater um papo muito interessante, muito forte, muito assim, é um papo assim, como intenso. É que chama? Intenso, porque falando de direito trabalhista, tem sempre muita coisa para falar. Eu estou aqui com um advogado, esse jovem advogado talentoso, Dr. Rafael Cedrais. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, Ivânia, tudo bom? Obrigado pela parte que me toca do jovem advogado. Eu acho que, como algumas pessoas dizem, acho que parece que eu caí num pote de formol. Eu ainda tenho 32 anos, não me acho tão jovem assim, mas acho que da advocacia, graças a Deus, a gente tem uma experiência boa aí pra gente poder dividir nesse papo. Muito bem, então você fique ligadinho aí que a gente vai ao nosso intervalo e eu volto já com o Dr. Rafael Cedrais aqui no programa De Olho no Condomínio. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigrache sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigrache, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigrache. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Estamos de volta aqui no programa De Olho no Condomínio com o Dr. Rafael Cedrais. Nós vamos falar sobre o direito trabalhista. Olha que área pesada, Dr. Rafael. É uma área boa, uma área que está sempre em evidência, é uma área que traz muitas dúvidas para muita gente, para muitos colaboradores, principalmente de condomínios, Sim. De uma forma geral, mas basicamente de condomínios também há aquelas questões mais específicas, que é sempre bom a gente estar tirando dúvidas para poder deixar o pessoal bem informado e poder ajudá-los. Com certeza. Eu sempre digo assim, essa área de direito já é um pouco complicada. A sua linguagem também, ela é bem, para mim, dificultosa. Tem coisas que eu leio de alguns processos meus, assim, e eu não entendo mesmo. Eu preciso da tradução. É o famoso juridiquês. E onde vocês arranjaram isso aí, Rafael? Eu particularmente, eu prefiro sempre tratar com meus clientes, com as pessoas que eu vou tratar sobre direito de uma maneira
mais simples, uma linguagem mais simples. No português, não no juridiquês. Uma linguagem bem usual, coloquial. Porque, basicamente, trabalhador é uma pessoa simples. É uma pessoa que precisa de um suporte e precisa entender o que de fato, é o seu direito. Então, se eu for usar muito juridiquês, muito latim, que é muito usado, acaba afastando. E, na verdade, a intenção do direito, principalmente do direito do trabalho, que é do trabalhador, é aproximar ele do direito, é aproximar ele para ele ter ciência do que de fato é direito seu ou não. Pois é, doutor, eu quero começar o seguinte, a gente está vendo aí as reformas nas leis, em várias leis, né? E nessa área trabalhista, nós conversávamos em off, né? Aí, em off das câmeras, mas aqui em nosso celular, se a lei com relação ao direito do trabalho, se ela mudou, né? Se ela teve alguma mudança assim drástica, na qual o trabalhador venha a ter perdas. E o senhor houve. De fato, houve a chamada reforma trabalhista, que veio justamente para alterar a consolidação das leis trabalhistas, da CLT. Salvo engano, é a Lei 13.467 de 2017. Ela veio alterar a consolidação das leis trabalhistas. E assim, houve grandes mudanças significativas logo que aconteceu, logo que foi implementada. Isso trouxe um baque, um choque para muita gente. Isso, inclusive, são dados que mostram que isso fez com que muitas pessoas se afastassem da seara trabalhista. Muita gente deixou de buscar seus direitos porque tinha muito medo, e essa é uma das principais mudanças, muito medo de pagar as tão temidas custas do processo. Ah, não, se você perdeu agora, você paga as custas do processo. Então, a gratuidade de justiça para o trabalhador, que de forma documental demonstre que de fato faz jus a esse benefício, que é um benefício inclusive constitucional, isso acabou afastando as pessoas do direito trabalhista. Então, muita gente tinha medo de entrar na justiça e perder. Antigamente, você entrava com processo na justiça e, se não perdesse, tivesse a gratuidade de justiça, não pagava as custas, ficava por isso mesmo. Então, mesmo sendo a justiça gratuita, o trabalhador tem que pagar as custas? Isso é relativo, como tudo no direito é relativo. É aquela palavrinha que todo estudante de direito, todo aplicador do direito conhece. No direito tudo é relativo, então tudo depende. Desde que você demonstre que você é merecedor da gratuidade de justiça, você tem a questão da exigibilidade do pagamento das custas suspensa. Certo. Então, geralmente, suspende até que você comprove, até que a outra parte, que isso é um ônus da outra parte, comprove que você reuniu condições financeiras suficientes para arcar com as custas do processo. Então, geralmente, se você tem a gratuidade concedida no início do processo, você meio que está livre de pagamento de custas, não necessariamente que você está livre de forma completa. Há, inclusive, algumas decisões judiciais que, às vezes em sede de recurso ou às vezes em sede de primeiro grau, que, mesmo concedendo a gratuidade de justiça para você, se você, dentro daquele processo, conseguir reunir valores suficientes para custear os honorários sucumbenciais, geralmente eles são debitados do que você vem a receber. Mas isso aí tem uma questão muito, muito ampla. E demorada. Tem uma decisão recente, inclusive no STF, de que foi declarado inconstitucional o artigo de lei 791-A, justamente que fala sobre a questão do pagamento de custos e honorários advocatícios. Foi suspenso, foi tido como inconstitucional pelo STF, um julgamento recente, que entendeu que essa parte da CLT é inconstitucional. Sendo ela inconstitucional, ela não se aplica. Então, sim, isso trouxe até o trabalhador de volta às portas do judiciário trabalhista, porque isso trouxe a realidade que era antes. Então, hoje você pode entrar com a ação trabalhista se você tiver a demonstrar que você tem direito à gratuidade de justiça, você está livre de pagar as custas e honorários advocatícios. No caso perdendo a ação. Isso, perdendo a ação. Isso se a ação for totalmente improcedente. Certo. Se você conseguir uma relativamente procedência, uma procedência relativa da ação, geralmente você paga em cima daqueles pedidos que você teve a improcedência.
Mas como eu falei, isso aí, se for gratuidade de justiça também deferida, ela fica suspensa a exigibilidade. Eu ia te perguntar essa questão assim, do quantitativo, porque a gente já começou falando logo dos processos, né, pelo volume. Eu sempre ouvi dizer que essa área trabalhista era a que mais lucravam os advogados com as suas causas. Eu sempre soube assim nos bastidores do meio da comunicação que eu ando, né? Eu sou comunicóloga, né? Sou dessa parte de comunicação, rádio, televisão, então eu ouço muito isso. E eu via. Já hoje eu não ouvi mais tanto assim, justamente por causa dessas mudanças. Sim. E também a gente pode dizer, doutor, que a lei hoje ela está bem atenta mais àquelas causas que são improcedentes, como o senhor falou. Por exemplo, eu quero tramar algo aqui no meu trabalho que eu vou prejudicar aquela empresa, eu vou lucrar com aquela denúncia. Sim. E, na verdade, por ser mentira ou enganosa, né, ou inverídico, aí o fato de que da minha perda, né, do caso, eu vou ser processada pela outra parte. Não tem algo assim? Eu ouvi, eu não sei, eu estou te perguntando porque eu não sou dessa área. Isso é um mito, mas assim, a gente sabe que cada pessoa pensa de uma forma diferente da outra. Então a gente sabe que algumas pessoas, de forma maldosa, entram com ações, mesmo sabendo que não tem direito, fabricam provas, inventam testemunhas para falar de um determinado fato que às vezes até não presenciou, visando se beneficiar né? em desfavor da empresa, em conseguir enriquecer de forma ilícita, porque de fato é uma maneira de enriquecimento ilícito. Desde que você faça uma fraude, até fraude é crime, mas é algo que de fato não aconteceu. Então, assim, os operadores do direito, os outros advogados, o próprio juiz, ele tem o tino, ele sabe quando algo de fato tem procedência, quando algo está indo pelo caminho correto que tem que seguir, demonstrar a prova, a testemunha ser ouvida, a prova ser analisada, para chegar no resultado. Eu, particularmente, quando vou fazer entrevista com alguns clientes meus, eu tenho cuidado de analisar documento por documento, ver se de fato aquele documento condiz com o que ele está me dizendo, se prova, se não prova. Se não provar, você tem uma testemunha sobre isso, não tem. Então, assim, eu recomendo que corra de tentar fazer fraude para conseguir algum benefício. Né? Vá pela verdade, que a verdade sempre vence. Exatamente. E falando nessas verdades, a gente sabe que o funcionário, ele não tem o conhecimento real dos seus direitos, né? E às vezes ele é injustiçado no trabalho por falta de conhecimento. E geralmente os funcionários de condomínio, que são muitos, geralmente tem 5, quando menos, né, tem 17, 16, principalmente esses condomínios maiores. Sim. E de casas que ele realmente requer uma atenção e cuidado maior do que os edilícios, né, que são torres. Edilícios. Edilícios. Isso. Então, desses funcionários, no caso, quando há perda, por exemplo, ele foi injustiçado, ele trabalhou e fez algo que não procedia no seu trabalho, no seu dia a dia, e foi colocado para fora injustamente, ou por justa causa. Como é essa questão de justa causa? Porque muita gente trabalha hoje com medo de justa causa, mas ainda existe ou é mito? Não, existe. A justa causa, para que um empregado seja demitido por justa causa, ela tem que se enquadrar dentro de uns requisitos, dentro de uma das alíneas, dentro de uns incisos da própria CLT. Se eu não me engano, salvo engano, é no artigo 283 da CLT, salvo engano. Que lá fica dizendo, quando o próprio empregado, ele constatando uma situação que o empregador venha a descumprir, ele pode entrar com a rescisão indireta. Então, para que muita gente não sofra com a justa causa, quando ela inclusive não é tão justa assim, se ela recorre dessas hipóteses da CLT para demonstrar que não houve uma justa causa, mas houve uma tentativa de não pagar as verbas trabalhistas, os direitos trabalhistas do colaborador, do empregado. Então ela tenta reverter essa justa causa em uma demissão sem justa causa. Isso tentando enquadrar, às vezes, uma rescisão indireta ou uma reversão, enfim, há algumas possibilidades. Então, assim, justa causa tem que ser demonstrado, tem que ser provado. Um ato de improbidade, foi um funcionário
que não acatou as ordens do empregado, do empregador. Foi um empregado que foi deciduoso, não veio, faltou demais. muito, exato. Falta uma, duas, três não justifica vezes. a falta, tem um abandono de emprego. Então, assim, não é da noite para o dia que isso acontece. Isso tem que ser, de fato, provado, isso tem que ser demonstrado. E precisa também do empregador ter alguns limites e alguns... não pode, geralmente, chegar assim e botar para fora sem dar um prazo para ele ou, de repente, a gente dá um comunicado, né, uma suspensão antes da justa causa. Na verdade, não há uma hierarquia, não há uma obrigatoriedade de seguir esses trâmites. Os trâmites. Assim? Você pode, de repente, já estar... Um empregador pode entender que o empregado feriu alguma situação, fez alguma situação que já era passível de uma justa causa direta. Não necessariamente, todo mundo tem esse mito, inclusive, não, eu não recebi uma advertência. Muito isso no condomínio. Eu não recebi uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão. Isso, olha, é mito, mas isso ocorre com frequência dentro dos condomínios. Principalmente isso é bastante quando comum. O pessoal da contabilidade orienta. Primeiro você dá um comunicado, depois uma suspensão, uma advertência, a gente chama de advertência, depois suspensão e depois manda para fora. Depois do terceiro passo. Isso é um mito, isso de fato é um mito. Como eu falei, assim, sempre se busca a preservação da continuidade da relação de emprego. Sempre se busca isso. Então, se busca não aplicar a demissão direta. Isso, a demissão direta, porque é uma atitude mais danosa ao trabalhador. Então, justamente visando a continuidade na relação de emprego, se opta, muitas empresas, muitos condomínios optam por dar uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão. E aí, se a situação continuar acontecendo, chega até uma justa causa. Mas não necessariamente há essa obrigatoriedade de seguir uma etapa até chegar na justa causa. Que bom o senhor falar isso, porque nós, síndicos, nós temos esse conceito, porque foi nos dado por pessoas que trabalham com essa parte aí de mexer a papelada, tipo RH, contabilidade, né? Então, que bom que o senhor esclareceu isso. Porque eu mesma, como síndica que atuei 2 anos, 2 gestões, eu soube disso, doutor, que teria que seguir esse espaço. Às vezes, quando isso acontece, inclusive, não são raras as hipóteses de, inclusive, conseguir a reversão dessa justa causa, ou então às vezes consegue trazer o empregado novamente para reintegrar, isso, né? Trazer para o ambiente de trabalho novamente, porque foi uma atitude até impensada. Isso, exato, uma atitude que poderia ser resolvida com a conversa, mas estão dando uma justa causa direta. Pode ser prejudicial também, né? Ao empregador. Então, assim, não há uma hierarquia. Não há hierarquia, não há um trâmite a ser seguido. Pode ser direto, pode. Mas é muito preferível que se siga esta ordem. Não há uma obrigação, mas se recomenda que vá avançando, para poder até se resguardar o próprio condomínio, a empresa, dizer, não, eu já tentei de outras formas e ele não mudou, então ele continua fazendo. Porque aí gera uma multa, né? Gera um desgaste não só emocional, mas financeiro, né? Exato. A justiça também é justa. Exato. E ela reverte o quadro quando realmente não foi sabido, não foi por aquele caminho que deveria se tomar. Exato. Antes da justa causa ou da demissão direta. Inclusive, pode até ocasionar, inclusive, um pedido de indenização por danos morais. Então, é bem tênue essa relação. E com relação ao trabalhador, quando ele se dirige ao trabalho, né? Eu conheço algumas pessoas que estavam indo trabalhar e, por acaso, no mesmo dia, 2 funcionários de um mesmo condomínio tiveram acidentes. Um estava de moto, né? E bateu com um carro, mas não teve ferimentos graves e nem o seu transporte, que foi uma moto, e foi para o trabalho. Mas foi dispensado porque machucou, lesionou a coisa leve e foi dispensado. Agora já o outro ficou hospitalizado. Estava indo trabalhar de bicicleta e se chocou com uma moto. Inclusive, foi ele mesmo que bateu na moto. Não foi nem a moto que bateu nele. E ficou hospitalizado. E já tem mais de 1 ano, doutor, que ele ainda está afastado. E demorou pra caramba para ele ser ressarcido pelo INSS, naqueles trâmites da documentação, de perícia, análise. Agora, como é que o cara está quebrado e vai para uma perícia, doutor? Que negócio é esse? É complicado. Infelizmente, é um mal que assola o Brasil inteiro, que é justamente a questão do déficit da Previdência. O déficit que eu falo de pessoal para poder fazer a Previdência de fato funcionar,
médicos para fazerem as perícias. Recentemente saiu em todos os meios de comunicação que a fila de espera no Brasil de pessoas para fazerem perícias médicas, para justamente voltar para o trabalho ou não, se afastarem, beira a casa de 1 milhão, 1.200.000 pessoas em todo o Brasil. E, infelizmente, é recorrente a questão da greve do INSS, e isso faz com que a fila aumente. O déficit de pessoal para poder dar conta da demanda atrapalha também, então, assim, é muito complicado. Na questão trabalhista, você estava falando sobre a questão do deslocamento do funcionário ao trabalho e vice-versa. Isso é encarado como acidente de percurso. Todo acidente de percurso é um acidente de trabalho, mas não necessariamente o contrário acontece. Acidente de percurso é quando, na verdade, há duas vertentes aí, há duas interpretações que uma não exclui a outra, uma não é correta e a outra é errada. As duas são corretas, porque se tratam de duas leis federais. Uma lei federal, 8213, se eu não me engano, de 1991, se eu não me engano ela fala também sobre a questão do deslocamento, que é o acidente de trajeto ou de percurso. Seria quando o empregado se desloca de sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, por qualquer meio de transporte que seja, ônibus, bicicleta, como é o exemplo, moto, veículo particular, e ele sofre um acidente. Então, a empresa geralmente emite a CAT, com base nessa lei tem que emitir a CAT, porque é um acidente de percurso. Então, se ele ficar afastado por 15 dias, é a empresa que paga. Se passar de 15 dias, ele entra para receber o auxílio previdenciário. E aí entra nessa celeuma justamente dessa demora para conseguir uma perícia e tudo mais. E tem uma outra lei também, federal, e por isso uma não exclui a outra, porque são leis federais, ela não se sobrepõe à outra. Ela fala também que acidente de trajeto, e isso veio inclusive com a reforma, que é uma outra mudança. Acidente de trajeto ou de percurso, ele só é caracterizado se o empregado estiver em exercício das funções, estiver à disposição do empregador. Então, assim, eu estou me deslocando do ponto A para o ponto B, não necessariamente para minha casa, saindo do trabalho para um outro ponto para resolver alguma coisa da empresa. Um banco, né? Isso. Uma compra. Aí eu sofro um acidente. Se ele sofreu um acidente prestando serviço para um empregador, é considerado um acidente de percurso. Se ele estiver saindo do trabalho, depois do expediente, e indo para casa, isso, infelizmente, por interpretação dessa lei, não é considerado como acidente de percurso. Mas já a outra anterior então, assim, isso vai depender justamente de uma interpretação judicial. Vai ficar a critério do juiz aplicar ao seu convencimento, livre convencimento do juiz, qual a lei de fato vai se aplicar ao caso concreto. Então nós advogados ficamos um pouco numa sinuca de bico, como se fala. É ou não é um acidente de percurso? Principalmente quem defende o empregado. Sim. Até quem defende o empregador também não emitir a CAT porque não era um acidente de percurso. Então a gente fica numa sinuca de bico sem saber o que de fato vai vir da interpretação do juiz. Então, de qualquer maneira, é melhor fazer o trâmite, né, da causa e levar para que interprete a cargo do juiz. E aí o juiz é quem vai interpretar aí ou não. E aí a gente vê o que vai acontecer. Se numa sentença for favorável, cabe a outra parte entrar com recurso e vice-versa. Ou não. Muito bem, mas olha, a gente vai entrar no intervalo e eu quero saber do senhor ainda alguns detalhes na questão da taxa diária que é paga, que é descontada do trabalhador com relação ao sindicato, se é obrigado e se não é. Então você não saia daí, porque esse assunto e outros a gente tem ainda para falar com o Dr. Rafael Cedrais aqui no programa De Olho no Condomínio. Eu volto já.
você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigrache sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigrache, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigrache. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Estamos de volta aqui com o doutor Rafael Cedrais, falando sobre o direito trabalhista, falando sobre o trabalhador, né, a sua condição dentro da justiça, a interpretação do juiz, né, o que favorece ou não. E a gente vai falar agora sobre aquela taxa, doutor. Nós tínhamos em um grupo essa semana conversando sobre a questão daquela taxa diária. É um dia de trabalho que é descontado do trabalhador para o sindicato. E aí o síndico perguntava, e pode ou não pode? É correto? Mas o presidente atual não tirou esse negócio de pagar alguma coisa para o sindicato? O sindicato hoje não deve cobrar mais nada. E aí? Fala aí, pessoal, que ainda é descontado, parece que em março. Isso. Um dia de trabalho. Exato. Diga pra gente tudo isso. De taxa de sindicato. Taxa de sindicato, como eu falei anteriormente, depende. Não é que seja algo que é obrigado. Geralmente acontece, mas já vem nas folhas, doutor. Às vezes isso, o funcionário nem sabe, já vem descontada ali. E é justamente por isso que a gente está aqui, para trazer esse esclarecimento para o trabalhador. Ele pode se opor a essa cobrança. Ele pode se opor à cobrança do sindicato, da taxa do sindicato, desde que ele faça uma carta com aviso de recebimento endereçada ao sindicato, uma carta chamada carta de oposição. Ele faz uma carta de oposição de uma forma simples mesmo. Olha, eu não quero que seja mais cobrado. Isso quando a categoria tem sindicato, e as que não tem. Aí se traz para a interpretação de, por exemplo, nos contra-cheques, na própria CTPS, às vezes vem dizendo qual é o sindicato que está sendo recolhido a vem taxa. No contra-cheque, tem que é obrigatório. Não é que seja obrigatório. Se aquela categoria tiver um sindicato regional, geralmente é endereçado para esse sindicato. Certo. Às vezes, cabe ao trabalhador se informar. Isso. Às vezes acontece de não ter, por exemplo, um sindicato dos porteiros. Não existe um sindicato dos porteiros em Sergipe. Geralmente se usa, por tapar um buraco, digamos assim, o sindicato dos porteiros da Bahia ou de Alagoas, porque as capitais são os estados mais próximos. Onde tem as regiões, Isso, né? Então se usa muito. Não há essa obrigatoriedade de desconto. Como eu falei, o empregado ele pode se opor. E justamente eu pego o nome, carta de oposição. Você vai dizer que você não quer mais que haja aqueles descontos. Então assim, continua acontecendo até que ele faça uma carta de oposição. Só que essa carta de oposição também tem que se atentar
que ela tem que ser mandada por AR, via AR, e tem que ser mandada com prazo de até 10 dias a contar da questão da convenção. A convenção foi publicada, digamos assim, foi registrada, então ele tem 10 dias para contar a partir da data da publicação da convenção. Então ele tem esse direito de querer não mais pagar a taxa do sindicato. Desde que faça essa carta, a partir de 10 dias somente da convenção atual. Ele tem até 10 dias do registro, ano. Exato, do registro da convenção daquele ano, para ele demonstrar que não tem mais interesse de que haja esse desconto. Sem sofrer nenhum dano no futuro, nenhuma represália. Não. A partir do momento que ele expressa isso de fato tem que ser expresso. E se ele quiser outro dia voltar a contribuir para ter alguns benefícios do sindicato, esse sindicato tem o direito de cobrar ele os anos atrasados? Não, porque a partir do momento que ele manifesta a sua vontade de não mais ter, digamos assim, a assistência do sindicato em alguns determinados pontos, ele são efeitos dali para frente, dali em diante. Então, tem que vir um novo ato do próprio empregado, que ele diga, eu tenho interesse de Também por escrito. Exato. Tudo por escrito. Olha, é complicado, porque o pessoal... eu me lembro que eu trabalhei na rede hoteleira, e todo dia X de março, aí vinha esse desconto. E todo mundo reclamava, meu Deus do céu, que sindicato é esse? Eu não estou vendo benefício. Eu nunca vi, nunca lutou por mim, nunca me deu nada, em termos de, não é dar dinheiro nem brindes, mas dar benefício em favor da categoria. A função do sindicato tem que ser exatamente essa. Então, assim, tem que buscar melhorias para o empregado frente ao trabalhador. Aquele direito que é negado, né? Isso, a questão de jornada, de repente salário mínimo, benefício que ele de repente venha a receber. Eu sofri um acidente. Às vezes o próprio sindicato, dentro de uma negociação, uma convenção, ele pode estabelecer que se ele sofrer um acidente dentro do ambiente de trabalho, ele tem um valor a receber garantido. Então, assim, desde que o objeto não seja contrário à lei e que não seja ilícito e que haja uma vontade entre as partes, e não seja contrário à lei e o objeto não seja ilícito, há possibilidade sim de negociar qualquer tipo de benefício. Doutor Rafael, ainda, o senhor aqui falando, me lembrei de uma questão trabalhista, assim, com relação à responsabilidade de acidente de trabalho, não mais com os colaboradores do condomínio, mas de terceiros. Geralmente, vem muitos funcionários de fora fazer serviço nos apartamentos, nas casas, e muitas vezes eles não trazem os seus EPIs de segurança. E como o pessoal que conserta ar-condicionado, eles têm mania de ficar na área da laje técnica exposto à queda e outros acidentes sem os cintos. Aí, nesse caso, porque tudo começa na portaria. A investigação, que ele está realmente munido daqueles EPIs, para que tenha acesso. Na minha gestão, a portaria não deixava ninguém entrar sem antes fazer essa vistoria. Correto. Agora, e se acontece um acidente? O condomínio, ele é corresponsável? Além da empresa e o próprio empregador, e o funcionário? Porque se ele sabe dos riscos que ele vai correr, queda de altura, ele vai para lá sabendo que não tem o seu equipamento. Ele também é responsável por si próprio? Tá, vamos lá. Na relação de prestador de serviço, como o nome já diz, um terceiro, uma terceirizada, é uma relação que é geralmente analisada pelo direito civil, que é uma relação, uma prestação de serviço, não é uma relação do vínculo de trabalho. Vínculo empregatício, não é um vínculo Mas o condomínio não se responsabiliza? O espaço onde ele está prestando aquele serviço? Depende. Não é algo que é imposto. Não é majoritário. Alguns, como eu falei, é a interpretação do juiz. Alguns juízes entendem que o condomínio tem uma responsabilidade subsidiária, e eu vou explicar o que é subsidiária e que é solidária, que são dois tipos de responsabilidade. Subsidiária é quando primeiro se esgota de um devedor ou de um responsável principal, nesse caso seria de uma empresa que cede o serviço presta o serviço para o condomínio, por exemplo. O condomínio, nesse caso, entra como um tomador de serviço, e aí a empresa é o prestador de serviço. Então, geralmente, no contrato civil que se estabelece entre o condomínio e a empresa, a prestador de serviço, tem uma cláusula que diz que o condomínio, o tomador de serviço, ele não é responsável
questões trabalhistas, não é responsável por verbas trabalhistas, porque não existe uma relação de emprego entre o condomínio e aquela pessoa, o colaborador que está prestando serviço. Então, assim, há essa responsabilidade subsidiária. Pode-se entender que não tem responsabilidade, pode-se entender que há essa responsabilidade subsidiária. E há também a responsabilidade solidária, quando as duas partes elas dão causa a um acidente, por exemplo, a negligência do condomínio, ou imprudência, enfim. Se for para a questão do próprio colaborador, e ele trazer essa responsabilidade exclusiva dele, ou então uma responsabilidade concorrente por parte dele, tem que se analisar se de repente ele recebeu, por exemplo, na questão do EPI, se ele recebeu um treinamento para usar aquele EPI, como é que se usa aquele EPI, se a empresa fornece uma lista de EPIs que ele vai usar, se os EPIs dele estão em dia, se demonstrar que tudo isso, que a empresa se cercou desses cuidados, de que de fato os EPIs estavam em bom estado de conservação. Ele teve o treinamento que foi fornecido, adequado. que teve treinamento, mas ele optou em não usar, cabe justamente a empresa fiscalizar. Mas às vezes, como às vezes trabalhador externo, não tem como a empresa fiscalizar. Então, assim, nesse caso, eu entendo, pelo menos, que ele está trazendo a responsabilidade para ele. Ele mesmo. A aposentadoria, né? É um tema assim que todo mundo quer um dia se aposentar, né? Ficar em casa só curtindo o salário, que é bom, né, doutor? Grande quando se aposenta, é um salário bem assim. Como é que é essa questão? Tem prazos? Os colaboradores trabalham. Eu entrevistei no dia do porteiro, que foi no dia 9 de junho, esse mês, um porteiro, ele já tinha 28 anos de trabalho no mesmo local. Que bonito isso. Porque uma pessoa está quase 3 décadas em uma mesma empresa, não é? Então isso significa que ele é um bom trabalhador, um bom prestador de serviço. E ele relatou o carinho realmente dos moradores para com ele e dele o respeito, né? E o cumprimento da sua função. E aí ele falou que já se aposentou, mas ele continua trabalhando, né? Então muita gente quer realmente um dia trabalhar e curtir a sua velhice por saúde, né? Porque às vezes a saúde é tão frágil e o dinheiro não cobre as despesas médicas, né? Principalmente com aqueles remédios. E aí, essa parte trabalhista, todo mundo reclama que mudou. Quando é que eu vou me aposentar, doutor? Hoje acho que a pergunta que, como o povo fala, é a pergunta de $1 milhão, não é nem de reais, é $1 milhão, porque hoje está cada vez mais difícil a gente se aposentar. Sempre os critérios aumentam, sempre há dificuldades. A própria rotatividade na própria empresa faz com que isso não aconteça. Muita gente passa um tempo empregado, mas daqui a pouco vai para... um ano faltando se aposentar, aí sai da empresa, ou então vai para o trabalho informal, porque não achou, não conseguiu se recolocar no trabalho, no emprego. Então, assim, é algo bastante complicado. Mas hoje há 2 critérios. O critério de tempo de contribuição e por idade. Teve recentemente que, inclusive, muita gente até desistiu. Desisto de me aposentar dessa forma porque está cada vez mais difícil. Então, assim, a questão de receber, de se aposentar e curtir a velhice é mito. Infelizmente é mito. Eu já estava aqui me empolgando, é mito. Infelizmente a gente sabe do país que a gente vive, com todas as limitações, que nem sempre a própria Previdência ela vai te trazer um conforto, porque deveria ser. Sim. No papel ele deveria justo. ser. Você passou toda uma vida contribuindo para que depois você mais tempo na rua, no trabalho do que em casa, e chegar na velhice você ter esse usufruto. Assim, tem a possibilidade da questão de tempo de contribuição e por tempo de idade. De você se aposentar. Então, assim, as mulheres, elas se aposentam por tempo de contribuição com 30 anos. Já os homens com 35 anos. Se tratando de tempo por idade, se aposentar por idade, é 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Então, assim, você acaba optando. Geralmente, quando você começa trabalhando muito cedo, você consegue atingir os anos de contribuição. Mas hoje, infelizmente, felizmente ou infelizmente, eu não sei, fica a critério de cada um, as pessoas hoje estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais tarde. Antigamente, meus avós, meus tios,
começavam com 14, 15 anos como jovem aprendiz ou ajudando ali, uma empresa familiar, ia contribuindo, ia dando a sua parcela à Previdência e conseguem se aposentar. Então, assim, eu acho que minha geração, a sua geração também, eu acho que é um pouco mais complicada de chegar a conseguir atingir essa meta. Né? Então, como eu falei, muita gente opta até eu vou optar para o informal. Eu sou autônomo, eu sou um empreendedor. Então acaba fugindo da Previdência, há outros caminhos também, inclusive a Previdência privada, no caso dos autônomos, enfim. Isso acaba distanciando. Mas os critérios são esses, de tempo de contribuição e tempo e por idade também. Doutor, eu vi uma manchete de um jornal dizendo que hoje o número de influenciadores digital, né, esses influenciadores, o número que existe no Brasil é igual, comparado ao de profissionais de odontologia. O número é igual, porque eles têm esses dados por causa das redes sociais, né? Então, isso foi comparado essa semana, não sei se o senhor chegou a ver. Então, parte para a informalidade, essas pessoas, e quando chega na idade avançada, o que fazer? O que fazer? O que fazer, como eu falei, muita gente quando opta eu sou empreendedor, isso está muito em moda hoje, eu sou empreendedor. A palavra é essa, né? Eu sou digital influencer. Eu recomendo, até o próprio autônomo, o advogado por si só é um profissional autônomo, a não ser que ele esteja vinculado a um escritório, de forma que ele seja um advogado empregado, aí sim vai ter a contribuição que ele vai fazer mês a mês. Quando não tem os contratos, né, que é outra parte, mas eles, no caso, vocês dão as suas contribuições? Há essa possibilidade de fazer essas contribuições, como qualquer outro trabalhador. Também particular, né, doutor? Como qualquer trabalhador, há essa possibilidade de fazer as contribuições de forma individual. Mas na advocacia, eu falo isso com propriedade, porque eu até passei um certo tempo fazendo a contribuição na Previdência privada. Sim. Eu optei, inclusive, por abrir mão até da Previdência privada, porque eu julguei que não era vantajoso para mim. Cada caso tem que ser analisado, mas o que fazer enquanto você tiver na vida laboral, enquanto você tiver forças e saúde para trabalhar, geralmente se recomenda tentar adquirir o máximo possível de patrimônio, de bens, para que na tua velhice, desfrute dele, exato, com uma boa aposentadoria, você consiga obter renda através desses bens. Enfim, Previdência hoje, ela infelizmente tem sido coisa do passado, justamente pela questão da dificuldade. Não é mais tão almejada como não é tão almejado assim, infelizmente não. Deveria ser, porque no papel ela é algo muito bonito, como o próprio SUS é algo muito bonito no papel, mas na prática, infelizmente, não funciona. Realmente é algo para ser pensado. Né? Cada caso tem que ser analisado. E depende também de quem julga. Exato. Bom, a gente está falando aqui sobre o direito, né, trabalhista, e então a gente viu aqui várias etapas, a questão do percurso, a questão da aposentadoria, dos direitos, né, doutor? Então, o doutor Rafael realmente trouxe para a gente um leque de informações. E eu gostaria que ele, nesses últimos minutos nosso aqui agora... Mas já? Já, tá vendo? Eu não falei para o senhor que passa rápido. Passa rápido. Fala para um trabalhador assim do condomínio, principalmente, que é o nosso foco maior, né? Essa questão dele com relação ao trabalho. Porque tem condomínios, doutor Rafael, que eles não pegam pessoas com acima de 40 anos. Eu coloquei pessoas no meu condomínio, na época, no condomínio que eu moro, eu falo meu porque eu moro, e eu fui gestora, eu coloquei pessoas que tinham realmente mais de 40 anos. Inclusive, um dos nossos funcionários falou assim, dona Vânia, ele já tem 50 anos. Aí eu falei, é idoso? Aí eu falei, você tá me chamando de idosa porque eu também tenho 50 anos. Aí ele riu assim, ficou meio cabreiro. Lembrando que idoso, na verdade, pela lei, é a partir dos 60. Então, ela não é idosa. Então, aí a gente já dizia assim, né? É idoso, porque já tava com pé nos 60. Já entrando na terceira idade. Na verdade, eu chamo, não é nem terceira idade, acho que é a melhor idade.
Porque claro. você já contribuiu, você já deu sua contribuição durante sua vida toda. Então, tá na hora de você... O que eu tenho para falar para essas pessoas, até para o trabalhador que se enquadra nessa idade, é se valorize sempre. Se valorize. Eu acho que se você... Exato. Se você está sempre fazendo cursos de atualizações, se você está sempre por dentro da sua área, se você sempre mostra que você é capaz, a questão da sua capacidade, seus cursos, os cursos que você tem, vai falar por você, vai te destacar dos demais. Então, muitas pessoas, quando vão contratar, infelizmente, passam por essa questão do preconceito, porque de fato é um preconceito. Às vezes as pessoas com mais não vê idade... a experiência, né? Eles Exato. não veem a experiência. As pessoas com mais idade têm justamente isso para dar, uma experiência, é uma pessoa um pouco mais calma, responsável. Sim. Ele quer, às vezes pode ser o último trabalho dele, ou então é o primeiro trabalho dele depois de anos tentando se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, se valorize. Eu acho que primeiro a sua autovalorização, você se valorizando, você vai fazer com que as outras pessoas ao seu redor te valorizem. Então, se valorize como ser humano, como trabalhador, como pessoa, mas busque a sua capacitação, busque se capacitar de todos os cursos atuais. Eu sou um porteiro, eu tenho que fazer esse curso e aquele curso. Sim. Faça, recicle o que de repente se você já tem, mas faça uma reciclagem. Outras coisas que agregam, né? Enriqueça seu currículo. Mostre que no seu currículo, inclusive, você tem experiência naquela área. E essa experiência pode ser comprovada com outras empresas, outros condomínios que você passou. Então, assim, não desista nunca, é o conselho que eu dou. Sempre se valorize, busque o seu espaço, sem tirar o espaço de ninguém. Sim. É o que eu falo para qualquer pessoa, o que eu, inclusive, trago para a minha vida mesmo. Sim. Eu sou um advogado, como eu estava falando aqui, autônomo, então, assim, sou de fora, sou baiano, vim estudar aqui, me formei aqui, busquei e continuo buscando todo dia meu espaço, mas eu busco meu espaço sem tirar o espaço de ninguém. Eu acho que o mercado tem vaga para todo mundo, desde que você se respeite os demais e busque se qualificar sempre. Eu acho que é o segredo para uma vida como um todo. De conquistas e sucesso. Exato, uma vida de sucesso tem que ser buscando sempre se atualizar. Verdade, esse respeito é muito importante, né? Essa vida assim, sem querer realmente derrubar ninguém, acho que esse é o caminho. É lindo, inclusive. É andar junto, é crescer junto. Tem espaço para todo mundo. Sim. Olha só, o Brasil é tão grande, o Rafael saiu lá de Salvador, veio para Aracaju, veio para Sergipe e tá trabalhando, casou, olha só. E sinceramente eu acho que eu não saio daqui mais não, acho que eu já tô um sergipano já. Eu sempre digo que esses turistas que vêm passear aqui no nosso estado, eu tenho uma raiva deles, que eles já ficam aqui, mas depois eu começo a gostar. Acho que é a água de vocês, que é muito boa. Aí eu começo a gostar, viu? Não se preocupe não, que eu começo a gostar. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para o nosso telespectador, nosso internauta, todo mundo que está aí ligado no programa De Olho no Condomínio. Bom, foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, tirando algumas dúvidas, trazendo esses esclarecimentos para todo mundo que nos assiste. Foi um papo muito bom, muito gostoso. De fato, a gente nem percebe que está sendo entrevistado, que a gente está sendo filmado. Então, assim, eu vou reiterar aquilo que eu falei. Se valorize sempre. Se valorize, se sempre esteja atualizado em tudo que você for fazer na sua área. Dê seu melhor sempre. Dúvidas sempre vão existir, medo sempre vão existir. Mas se a gente souber o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, e a gente ter o conhecimento da própria lei, daquilo que nos interessa, no que diz respeito ao nosso trabalho, eu acho que a gente tem tudo para ganhar e se desenvolver e ter sucesso. Muito bem. Obrigada, doutor Rafael. E você que ficou aí ligado com a gente esse momento inteiro, que ótimo. Obrigada porque você está aí curtindo as nossas entrevistas, o nosso bate-papo. Então siga, curta e compartilhe aí com quem você quiser, porque nós estamos sempre de olho no condomínio. E até o próximo programa, se Deus quiser.